Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês 10 dispositivos inusitados encontrados em carros de Fórmula 1. Vocês votaram lá no vídeo anterior, eu vou colocar vários dispositivos de vocês e alguns que os membros aqui do canal lembraram também. E na primeira posição eu já vou trazendo logo o que eu tinha contado para vocês no vídeo anterior, que é o nariz de navio da Ferrari. Em 1984, a Ferrari tinha como chefe de desenvolvimento e motores o Mauro Forghieri e na parte de aerodinâmica o Harvey Postlethwaite. Bom, o que aconteceu foi que a Ferrari se perdeu no meio da temporada no modelo 126 C4 e ao longo da temporada ela foi copiando outros times. O carro ele começa a temporada da forma como vocês estão vendo aí no vídeo. Ele vai receber sidepods copiados da Renault e, por fim, toda a seção traseira do carro foi copiada da McLaren. Esse carro, durante o meio da temporada, recebeu um nariz inusitado. Inclusive, eu fui bondoso chamando de nariz de navio, porque a Alta Sprint italiana chamou esse dispositivo aí que vocês estão vendo de focinho da Ferrari, juro para vocês. E ainda fez uma matéria longa dizendo que a Ferrari estava na enfermaria e colocou uma charge aí de título que eu estou colocando para vocês na tela. Bom, mas para que então esse focinho, abre aspas, aí, da Ferrari? Segundo a Auto Sprint italiana, isso aí é a central eletrônica do carro. Sim, era uma novidade na época, hoje é muito comum, né, a parte eletrônica nos carros de Fórmula 1. Como na Ferrari não tinha espaço, eles colocaram no nariz e pronto, bem do jeito italiano de resolver as coisas. Claro que depois, com o tempo, ao longo da temporada, os sidepods cresceram e isso, obviamente, saiu dali. Lembrando a vocês que isso aí eram testes de eletrônica no carro. Jamais a Ferrari correu nenhum grande prêmio com esse nariz aí. Porém, ele é bem obscuro, bem inusitado e eu trouxe então a foto dele para vocês. Bom, e o próximo time é a McLaren. E entre 89 e 90, a McLaren testou vários tipos de airboxes para os seus motores Honda. Em 89, na Hungria, em testes, a McLaren fez um airbox dividido, como vocês podem ver, parecido com o que ela usava na década de 70 no modelo M23. E no ano seguinte, em 90, em testes em Hockenheim, ela fez um airbox semelhante ao que a Williams utilizava nos seus carros. Inclusive, sobre isso, eu queria agradecer as fotos enviadas pelo Ricardo. O Ricardo é um inscrito aqui do canal que tem um acervo fantástico também, é colecionador igual a mim. E é incrível isso que o canal Automobilismo Brasil proporcionou para mim, de poder ter contato com outros colecionadores ao redor desse país imenso aí, e muita gente tem material bem interessante. E o Ricardo é um deles, vira e mexe, ele está me mandando coisas bem legais. A Fórmula 1 no final dos anos 80 começou a ter carros com narizes elevados. E o motivo disso é muito simples. Você coleta uma quantidade maior de fluxo de ar, fluxo esse que vem em laminar, você comprime esse fluxo, ele perde pressão e ganha velocidade. Eu vou colocar dois assoalhos aí para vocês, um assoalho convencional do McLaren MP44 e o assoalho do March 881 a 21 milímetros de altura do chão, ambos os carros. Vocês podem perceber que no assoalho do March aí em cima ele está muito mais azul do que o assoalho do MP44 e isso indica então que a pressão embaixo desse assoalho é muito menor do que no carro da McLaren e, consequentemente, a velocidade do fluxo é muito maior. Reparem que vocês têm duas zonas de constricção de fluxo, aonde você tem a pressão ali próxima de zero, né, do marrom indo para o preto. Você tem duas áreas de pressurização de fluxo contra apenas uma da McLaren. Então, enfim, isso faz com que o fluxo seja muito acelerado e ele chegue no difusor numa velocidade bem mais alta se comparado ao carro da McLaren.
Então, lembrando, quanto menos pressão você tem no fluido, mais velocidade você vai ter. E quanto mais veloz o seu fluido passa no seu difusor, mais downforce você está gerando. Pensando nisso, então, em 1990, a McLaren também elevou o nariz do seu carro, porém o monocoque da McLaren era desenvolvido em fibra de carbono de seções axiais, e isso limita muito as formas de desenho. Logo, então, ficou esse monocoque bem estranho aí que vocês estão vendo. A McLaren só conseguiu fazer algo um pouco mais próximo do que a March e Tyrrell faziam em 1992, quando ela fez o seu primeiro carro em fibra de carbono de seção longitudinal. E o próximo carro, e talvez o mais pedido por vocês, foi o Brabham Fun Car de 1978. Um carro que tinha um ventilador na parte traseira. E esse ventilador ele tem um objetivo muito simples. Ele consegue produzir downforce acelerando o fluxo embaixo do carro. Porém, a coisa não foi bem assim. No início da temporada de 1978, Gordon Murray não conseguiu adotar o conceito asa criado pela Lotus. Segundo Alan Henry, isso aconteceu por causa do motor Alfa V12 muito largo, que diminuía muito os canais de Venturi embaixo do carro. Lembrando que num carro de assoalho asa, você tem 2 canais com asas invertidas. Então, você tem 2 túneis de Venturi. A Brabham era impossibilitada de copiar a Lotus, porque se ela fizesse isso, os seus túneis de Venturi iam ser muito estreitos, tendo uma capacidade de geração de downforce muito menor do que o que era produzido pela Lotus. Outro problema grave que o Gordon Murray tinha era o fato do motor ter uma extrema necessidade de arrefecimento. Então, no início da temporada, inclusive, ele teve que levar os radiadores para frente do carro. Um outro problema também gerado pelo motor Alfa V12 era o peso, 40 quilos mais pesado do que o motor Cosworth DFV. O Gordon, então, leva os radiadores para a traseira do carro, limpa a seção frontal do carro, melhorando a aerodinâmica, e coloca um ventilador com uma série de embreagens para que esse ventilador resfriasse, então, o motor Alfa V12. Só que, com o conjunto de mini saias mais esse ventilador, quanto mais rotações o motor produzisse, mais ele acelerava o fluxo embaixo do carro e mais downforce era gerado. Abrindo aspas para o Alan Henry, ele diz: Gordon Murray matou 2 coelhos numa cajadada só. Fecha aspas. Segundo ele, Bernie Eccleston inclusive pediu para que os pilotos andassem com tanques de combustível completamente lotados em classificação para que não fosse percebido o enorme desempenho do carro, ou seja, para que ninguém reclamasse. Mas não teve jeito, as reclamações foram muitas e o carro foi banido. O dispositivo foi considerado aerodinâmico e não de arrefecimento. Conclusão da história, dizia no regulamento que era proibido dispositivos aerodinâmicos móveis. E foi esse o motivo, então, do Brabham ventilador ter sido banido. O Alan Henry diz, inclusive, que esse carro quase foi desenvolvido no início da temporada de 1978, porém esse sistema de embreagens que eu estou contando para vocês, que o ventilador tinha, ainda não estava muito bem desenvolvido e ele atrasava muito as trocas de marcha dos pilotos. Daí tudo que era ganho com downforce e arrefecimento do motor Alfa era perdido então nas trocas de marcha extremamente lentas, o giro do motor caía muito e no final das retas a velocidade final acabava sendo bem mais baixa do que o que eles queriam. Demorou um bom tempo na temporada então para que esse sistema fosse desenvolvido e infelizmente ele foi banido. Todo o conteúdo do Brabham ventilador foi retirado do livro do Alan Henry, publicado
pela Auto Corse. E o quarto tema da nossa lista é carros com 6 rodas. Foi um tema muito votado por vocês, muitos de vocês lembraram do carro da Tyrrell, porém eu vou fazer um compilado aqui de carros de 6 rodas nas mais diversas configurações, tem para todos os gostos, ok? 4 rodas na traseira dispostas de maneira longitudinal, 4 rodas na traseira, uma ao lado da outra, 2 rodas na frente, enfim, tem o que vocês quiserem aí. Todas elas têm o mesmo objetivo, aumentar a aderência mecânica, aumentando o número de pneus no solo. No caso da Tyrrell, o regulamento de 1976 previa que as asas dianteiras de ponta a ponta teriam 1,5 metro. E isso era devastador para os engenheiros, visto que os pneus dianteiros iam ficar quase metade deles totalmente descobertos, o que gera muita turbulência e arrasto, ou seja, o carro perde muito em eficiência aerodinâmica. Então, a solução da Tyrrell foi acrescentar 2 pneus dianteiros e colocá-los totalmente cobertos pela asa traseira, visto que eram pneus menores com rodas de 10 polegadas. Então, os pneus ficavam totalmente cobertos pela asa dianteira, gerando muito menos arrasto no carro. Um outro objetivo era aumentar a capacidade de frenagem, visto que você tinha 4 pneus freando na frente, não apenas 2. Porém, isso nunca foi alcançado, muito pelo contrário, era extremamente difícil acertar a frenagem do Tyrrell P34, porque você tinha entre eixos diferentes na frente do carro. Como a distância do pneu traseiro era diferente para o primeiro pneu dianteiro e, consequentemente, para o segundo, quando o carro freava, a distribuição de peso era diferente, acontecia muitas das vezes de você ter travamento num pneu de um lado da frente do carro e o outro não. Isso complicava bastante a direção. Então era um esforço enorme fazer o balanço de freios desse carro. E um último problema é que você tinha uma diferença de rotação muito grande das pequenas rodas dianteiras para as enormes rodas traseiras, ou seja, você tinha muito desgaste nos pequenos pneus dianteiros. E isso já gerou problemas porque a Goodyear não quis desenvolver esses pneus. Ela criou a pedido da Tyrrell, porém não quis evoluir o conjunto, desenvolver esse conjunto. Outro problema é que depois de um tempo ela não quis suplementar mais a equipe e aí não tinha mais jeito, a Tyrrell tinha que voltar aos modelos convencionais. Pelo menos ficou para a história. O Tyrrell P34 foi o único carro de 6 rodas a correr na Fórmula 1 e a vencer também. Ele venceu o GP da Suécia de 1976. Na quinta posição eu vou colocar o carro de 6 rodas da Williams. Bom, mas antes eu queria agradecer aos membros do canal. E se você ainda não é membro, a assinatura é R$ 4,99. Todo o dinheiro arrecadado vai ser usado para a compra das revistas Auto Sport Magazine de 1989, 1990. Então você vai estar ajudando o canal. Inclusive eu queria informar que eu já me antecipei e comprei as Auto Sport de 1990, mesmo a gente somente arrecadando ainda 1/9 do valor total das revistas, ok? Cada temporada são 51 fascículos que a gente usa aqui para fazer os vídeos. Mas mesmo assim, queria agradecer a todo mundo que tem ajudado aqui o canal. Eu fiz isso porque a temporada de 89 ia acabar sendo vendida assim como aconteceu com a de 90. Então a gente vai ter que esperar a de 90 aparecer de novo no mercado. E enquanto isso, a gente vai arrecadando a quantia. Quando aparecer, a gente faz a compra para trazer isso para o português do Brasil, fazendo os vídeos aqui do canal. E quem não puder contribuir não tem problema, mas contribua com o seu like, é de graça e você ajuda demais o canal a continuar vivo
porque ele faz o algoritmo entender que o canal está indo bem, ok? Então eu peço demais o seu like, você pode sim ajudar muito o canal, é só você descer o dedo aí na tela do seu celular e clicar no like, é um gesto simples, mas que você vai estar ajudando muito aqui o Automobilismo Brasil. Voltando ao Williams de 6 rodas, esse carro foi criado por um motivo muito simples: colocar 4 pneus dianteiros na traseira. Esses pneus são mais estreitos, consequentemente, gera espaço para que os canais de Venturi fossem completos e não interrompidos por metade do pneu traseiro convencional. Na visão da Williams, isso ia gerar muito mais downforce embaixo do carro, eles iam precisar andar com muito menos aerofólio traseiro, o carro ia ganhar muita velocidade de reta e, consequentemente, isso ia tirar a deficiência que eles tinham em relação a Renault e Ferrari com seus motores turbo. O carro, inclusive, era muito mais rápido do que o seu antecessor. Porém, a FIA baniu o modelo, banindo, inclusive, qualquer carro de 6 rodas. A March, uns anos antes, também tentou fazer um modelo de 6 rodas com 2 rodas dianteiras montadas na traseira, só que ela teve muitas dificuldades de rigidez estrutural no chassi e também teve dificuldades financeiras durante todo o projeto. E por último aí o modelo da Ferrari, que se sabe muito pouco, eles colocaram 2 pneus dianteiros em cada lado da traseira, um ao lado do outro, ou seja, você aumentava a área de contato com o asfalto e diminuía a altura do pneu, gerando menos arrasto, porém você acabava aumentando o arrasto pela largura do conjunto. Então, na questão de arrasto, meio que fica elas por elas. Eu acredito até que fosse um sistema que fizesse algum sentido. O único problema desse sistema é que, mesmo você tendo 2 pneus em cada lado da traseira, e aumentando a sua superfície de contato com o asfalto, você tinha pneus de diâmetro muito pequeno em comparação aos outros carros. Então eu acredito que a Ferrari poderia ter problemas de tração com esse sistema. Mas aí fica realmente no campo da hipótese, ok? Continuando na Ferrari, nós temos o carro de 2 asas traseiras em 1982. Na verdade, a história desse carro foi que a Ferrari não quis ter nenhum tipo de vantagem técnica frente aos seus adversários e tirou uma ideia mirabolante do fundo da cartola. Na verdade, quem assiste o canal Automobilismo Brasil já conhece essa história. Esse carro foi uma espécie de protesto do Enzo Ferrari frente a Williams e Brabham, por causa do que eles fizeram no GP Brasil de 1982, aonde o regulamento dizia ser permitido reabastecer todos os fluidos do carro, para que o carro batesse o peso mínimo. Então, times espertinhos aí como Williams e Brabham criaram literalmente caixas d'água em seus carros e iam esvaziando essa água ao longo da prova, ficavam muito mais leves do que o peso mínimo do regulamento e após a prova, numa cara de pau enorme, eles iriam ou pretendiam reabastecer os seus carros. Só que gerou uma confusão danada após o GP Brasil, que inclusive teve vitória do Nelson, porque os Marshalls não queriam deixar o Brabham reabastecer essa caixa d'água. E aí foi uma baita confusão, o Bernie fez uma pressão enorme levando o texto, a palavra do regulamento e conseguiu então que os seus carros fossem reabastecidos após a corrida. E aí gerou uma confusão danada, uma guerra entre os times FISA e FOCA, e nessa guerra aí o Enzo Ferrari aparece com o carro do Villeneuve em Long Beach, com 2 asas traseiras, dizendo que se as equipes podem interpretar o regulamento da forma que eles quiserem, ele também vai fazer o mesmo, visto que no regulamento não dizia a largura total da asa traseira e muito menos
o número de asas traseiras. Dizia no regulamento a distância do suporte central até a ponta da asa traseira. Então, ele enfiou duas asas, uma na frente da outra, e isso é de propósito, porque se fossem na mesma distância, ia configurar uma asa só. Então, ele fez questão de deixar bem claro que são dois aerofólios e colocou um na frente do outro, e aí você tem, então, a distância do pilar central até a ponta, e ele duplicou essa distância, fazendo uma asa para cada lado, de deboche, puro deboche do Enzo Ferrari, pressionando para que Brabham e o Williams fossem punidas. E ele acabou conseguindo, né? E esses resultados, infelizmente, foram invalidados. O Nelson fez uma belíssima corrida no Brasil, mas não ficou com os pontos. No final das contas, o Enzo conseguiu o que queria, porém pagou o preço. Villeneuve também foi desclassificado no GP dos Estados Unidos. E na sétima posição, o Tyrrell com o aerofólio Boomerang. O objetivo desse aerofólio traseiro é bem simples: diminuir arrasto, ou seja, diminuir o drag gerado, o arrasto gerado pela asa traseira. E isso acontece porque você tem a superfície da asa, o perfil da asa variável. Ele começa bem estreito no início das pontas ali do bumerangue e vai crescendo, ou seja, nas pontas você tem uma geração de downforce menor e no centro você tem uma geração de downforce maior. E o arrasto é inversamente proporcional. No centro você gera muito mais arrasto e nas pontas você gera bem menos arrasto do que um aerofólio convencional, mas se eles construíssem um aerofólio simplesmente menor, ia provavelmente fazer o mesmo efeito. E o oitavo tema da nossa lista é o carro com uma asa escondida dentro do side pod. É isso mesmo. Após 1982, os carros não podiam mais ter os assoalhos com o perfil alar invertido, ou seja, os famosos assoalhos asa. Porém, um leitor da revista Auto Sprint, na edição do dia 26/6/1984, sugeriu que eles conseguiriam colocar uma asa dentro do side pod. E enfim, a revista começou a discutir isso e eles pediram a opinião do jornalista especializado na parte técnica da Fórmula 1, Stefano Poli. E o Stefano Poli não só confirmou a opinião do leitor de que isso era possível, como também ele deu um exemplo de um time que já havia feito isso na prática na categoria. Então ele dá o exemplo da Renault no RE40. E ele mostra que sim, o sidepod da Renault tinha 2 andares e o andar mais baixo era destinado a fazer um canal de Venturi. E ainda contava no final com o escapamento ajudando a acelerar o fluxo, ou seja, fazendo com que o escapamento soprasse na saída do canal, acelerando ainda mais a velocidade desse fluxo que já era muito veloz. E em nono lugar, nós voltamos para a Brabham. Em 1984, durante o GP do Canadá, a Brabham colocou um radiador de óleo na frente do carro e abriu uma entrada de ar triangular no bico do carro. Porém, no GP de Dallas, eles levaram isso meio que a um nível extremo e a boca ali cresceu demais, ficando com a aparência bem esquisita, porém ainda com o mesmo objetivo, ou seja, gerar arrefecimento de óleo. Só que em Dallas fazia muito calor, o Gordon Murray aumentou o tamanho do radiador de óleo e, consequentemente, aumentou o tamanho da entrada e da saída, e aí ficou com esse formato bem estranho. Existem 2 fontes do porquê que isso não foi utilizado. A primeira dá conta de que o carro saía muito de frente, isso gerava muita turbulência na frente do carro, os pilotos estavam reclamando muito. A segunda é que o Bernie Eccleston achou o carro pavoroso e proibiu a equipe de utilizar o dispositivo, pois traria problemas com a imagem do carro perante os patrocinadores. Enfim, fica a lenda aí
né? Talvez a gente nunca saiba qual foi o real motivo desse bocão da Brabham não ter sido usado. E na última posição, o Ensign modelo 179. Vários times já estavam sofrendo a influência do Lotus 78 e o seu assoalho de perfil asa invertido. Só que o Dave Baldwin da Ensign quis tunar a ideia. Ele pensou o seguinte: se eu remover os radiadores, os meus sidepods vão trabalhar exclusivamente para produzir os canais de Venturi e, consequentemente, gerar o efeito solo. E foi a partir daí, então, que nasceu o Ensign 179 com os radiadores na frente do carro. Lá em Kyalami, onde isso apareceu, o carro logo pegou o apelido de ralador de queijo por causa da forma que o nariz do carro então ganhou. O projeto tinha dois problemas bem graves. O primeiro é que ele não arrefecia bem o motor Cosworth DFV por causa do tamanho do componente de arrefecimento, ou seja, o radiador é muito pequeno. O outro problema, e o mais grave, é que a transferência de calor fazia com que esse sistema aquecesse todo o cockpit, tornando a pilotagem extremamente difícil. Bom, e obviamente o projeto não vingou e a Ensign apareceu em Long Beach com radiadores já montados convencionalmente dentro dos sidepods. Lembrem aí depois de outros carros que também têm dispositivos estranhos, com certeza existem muitos outros aí, que de repente a gente faz uma parte 2, porque o que não falta na Fórmula 1 são dispositivos bizarros, estranhos, colocados nos carros, ok? Então, a gente se vê na semana que vem, sexta-feira, 7 da noite, com o GP da França de 1985, vitória histórica de Nelson Piquet. Ok, pessoal? Então, até lá.